a vida da sua família. Caro formando, caro professor, gostaria de recordar o tema que nós abordamos na aula passada. Na aula passada, como é do vosso conhecimento, falamos ou abordamos o tema procedimentos metodológicos a observar numa aula sobre o processo da respiração. Para a aula de hoje, temos como tema os procedimentos metodológicos a observar na abordagem da unidade temática solo. Caro formando, caro professor exercício, referir que esta unidade temática é abordada na quarta classe, na quinta e na sexta classe. O nosso foco para hoje será o estudo dos procedimentos metodológicos observados para a quarta classe. No entanto, esta unidade temática é constituída por duas grandes temáticas, nomeadamente características do solo e importância do solo para os seres vivos. Quais são os objetivos previstos para esta unidade temática? Temos como objetivos caracterizar o solo. Temos um outro objetivo que é explicar a importância do solo para diferentes seres vivos. Caro formando, caro professor exercício, esta é a proposta dos objetivos que devem ser considerados na planificação desta unidade temática. Para a planificação desta mesma unidade temática, é preciso preparar material didático. A amostra do solo argiloso e a amostra do solo misto. Preparar também garrafas plásticas transparentes de água mineral de 1,5 litro ou de 2 litros. Preparar uma tesoura ou uma faca. Preparar elásticos ou linhas. Preparar água. Este é o material didático proposto para a planificação desta unidade temática. Para a abordagem das duas temáticas anteriormente apresentadas. Refiro-me das características do solo. Para abordar as características do solo, sobretudo a característica cor, sugerimos a preparação ou a planificação de uma atividade de observação. E para a abordagem da característica permeabilidade dos solos, sugerimos a planificação de uma atividade experimental. Refiro-me, nesse caso concreto, à experiência. Temos ainda uma outra temática, um outro tema que tem a ver com a importância dos seres vivos, a importância do solo para os diferentes seres vivos. Para a abordagem desta temática, sugerimos que o professor organize os seus alunos em pequenos grupos constituídos aproximadamente por 5 a 6 elementos. E, naturalmente, que deverá solicitar os alunos a pensar, a partilhar e a apresentar as suas propostas em relação a alguns aspectos que eles conhecem acerca da importância do solo para os seres vivos. E no fim desta apresentação por parte dos alunos, o professor deverá apresentar a síntese ou a sistematização das ideias ou das respostas dos alunos. Caro professor, caro formando, assim apresentamos a proposta dos procedimentos metodológicos a ser observados na abordagem desta unidade temática solo. A seguir vamos implementar algumas estratégias aqui apresentadas. E para o efeito, elegemos a temática características
do solo. Então, para, de facto, a abordagem desta temática, deste tema, vamos exatamente, primeiro, definirmos o objetivo da nossa aula. Qual será o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula será que os alunos, depois desta aula, deverão ser capazes de apresentar ou de caracterizar os diferentes tipos de solo. Então, temos aqui o nosso tema. Então, este é o tema que nós elegemos para a apresentação de algumas estratégias que nós aprendemos e para implementarmos também aqueles passos que nós vimos sobre a condução de uma aula de ciências naturais. Então, este seria o nosso primeiro passo, a apresentação do tema da aula. E o objetivo para este tema seria: os alunos devem ser capazes de distinguir os diferentes tipos de solo na base das características dos mesmos solos. Então, antes da apresentação da pergunta-chave, que seria o próximo passo, o professor deve estabelecer uma interação, um diálogo com os seus alunos, colocando, obviamente, algumas questões. Por exemplo, o que é solo? É uma questão que o professor pode colocar com vista a interagir com os seus alunos. Naturalmente que os alunos não são tábuas rasas, têm uma noção sobre a definição deste conceito solo, tendo em conta o seu dia a dia. Eles, como sempre, estão organizados em pequenos grupos, onde, como sempre, vão pensar, vão partilhar as suas ideias em grupos e depois vão apresentar à turma. Eles podem responder que o solo é a camada superficial da Terra, onde se desenvolvem, onde crescem seres vivos, como animais, plantas, onde o homem faz a construção das suas casas. Esta é uma possível resposta. Vai continuar. O professor vai colocar uma outra questão. Será que todos os solos são diferentes? A interação continua. O professor outro. Claro, os alunos, como são um solo do outro, a respeito da pergunta, podemos diferenciar os solos-chave. Nosso segundo passo, chave, e registra no quadro. Então, como distinguir um solo do outro? Esta é a pergunta-chave. Claro, caro formando, caro professor exercício, depois de anunciar a pergunta-chave, nos mesmos moldes, portanto, vai ouvir as possíveis respostas dos nossos alunos a respeito daquela pergunta-chave. Como distinguir um solo do outro? Naturalmente que os alunos vão dar possíveis respostas. E essas possíveis respostas que os alunos vão dar constituem naturalmente o nosso terceiro passo, que será o passo das previsões. Então, temos o passo das previsões. Então, as previsões, na verdade, constituem, de facto, as possíveis respostas que os alunos vão dar a respeito da pergunta-chave. Naturalmente, como sempre, os alunos são reunidos em grupos, e eles vão pensar, vão partilhar e vão apresentar algumas respostas sobre a pergunta-chave. Uma das respostas é esta. Eles podem responder: senhor professor, pode-se distinguir um solo do outro pela cor. É uma possível resposta que os alunos poderão dar. Uma outra resposta provável é que é possível distinguir um solo do outro a partir do tipo de planta que nele cresce. Então, também poderão dar, portanto, esta resposta.
tendo em conta a sua experiência. Uma outra resposta que os nossos alunos poderão dar é que é possível distinguir um solo do outro a partir da facilidade de deixar passar a água. Naturalmente, estas são as possíveis respostas que os alunos poderão dar a respeito da pergunta-chave. Muito bem. Então, posto isto, o professor vai anunciar a realização da experiência. Meninos, a seguir vamos realizar uma experiência para comprovar as respostas que vocês deram sobre a pergunta-chave. Então, vamos realizar uma experiência muito simples, uma experiência muito interessante. Então, o professor, naturalmente, que anuncia a realização da experiência. Em relação à nossa experiência, o material que deve ser organizado é este. Então, temos amostras de solo arenoso, solo argiloso e solo misto. Então, eu dizia que os materiais são estes. A começar, temos aqui a amostra do solo arenoso, Aqui temos a amostra do solo misto. A seguir, temos a amostra do solo argiloso. A seguir, no rol dos materiais, temos ainda a salientar a água. Vamos precisar também de água para a realização da nossa experiência. A água é necessária. Depois, vamos precisar também de tesoura. Uma tesoura. Muito bem. Se não temos tesoura, caro professor, caro formando, podemos usar uma faca. Pode servir também para a nossa experiência. Temos uma colher que será necessária. Podemos usar uma colher. Muito bem. Temos panos finos. A seguir, vamos precisar de copos plásticos, em número de 3. 3 copos plásticos. Muito bem. Então, caro formando, caro professor, estes são alguns materiais que nós vamos precisar para a realização da nossa atividade experimental. Posto isto, vamos apresentar os procedimentos a ter em conta para a realização da nossa. O primeiro procedimento, a cor de cada solo. Cada tipo de solo que foi proposto para a experiência. Então, depois de observar a cor de cada tipo de solo, deverá registrar. Os tipos de solo estão nos grupos onde os alunos estão organizados. Onde ver a cor do solo e vai cortar ao meio com recurso dar ao aluno para que o aluno não sofra qualquer tipo de ferimento. Então, vai cortar com muito cuidado a garrafa com recurso à tesoura. Corta ao meio, onde vai obter 2 metades, naturalmente. É um procedimento muito fácil
mas que deve ser realizado com muito cuidado. Muito bem. Então, o professor, com recurso a uma tesoura, então cortou a garrafa de água mineral. Então, a seguir, o professor orienta aos seus alunos para etiquetar. É preciso designar as garrafas, as 3 garrafas. Então, estão aqui. A primeira garrafa está aqui, já foi etiquetada com a letra A. Temos a segunda garrafa, já foi etiquetada com a letra B. E depois teremos a terceira garrafa, que deverá ser etiquetada com a letra C. Então, temos aqui as 3 garrafas etiquetadas. Muito bem. Então, depois deste passo, a seguir é preciso tapar as bocas das garrafas. As bocas das garrafas com recurso a um pano fino que foi apresentado anteriormente. Então, o professor vai proceder à colocação do nosso pano na boca da garrafa. E para que este pano não se solte, é necessário que o professor faça um ajuste com recurso a um elástico. E para tal, precisa, obviamente, de reduzir o diâmetro do elástico. Então, ajusta. Muito bem. Então, está, de fato, ajustado o pano, a garrafa. Como se pode ver, foi um procedimento muito simples. Então, o pano não tem hipótese de se soltar. Muito bem. Então, volta a colocar no sítio a garrafa já etiquetada e já com o pano na boca da garrafa. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é colocar nas 3 garrafas, não é, a mesma quantidade dos diferentes tipos de solo. Por exemplo, na garrafa A, o professor vai orientar os alunos a colocar a amostra do solo arenoso. Muito bem, com muito cuidado. E na segunda garrafa, etiquetada pela letra B, vai orientar os alunos a colocar a amostra do solo A, misto, solo misto. Muito bem, vou colocar com o solo misto. Agora, na terceira garrafa, etiquetada com a letra C, o professor vai orientar o aluno a colocar a amostra do solo argiloso. O solo argiloso está úmido. Então, o aluno deve usar uma colher para poder colocar a amostra na garrafa. Então, com a ajuda de uma colher, então, o professor orienta aos alunos para colocar a amostra do solo argiloso na terceira garrafa, etiquetada com a letra C. Eu coloco aqui o solo argiloso, como sempre, é a mesma quantidade. É uma atividade muito simples. Muito bem. Então, vamos terminar com a colocação deste solo argiloso na terceira garrafa, com a ajuda de uma colher. Muito bem. Então, a seguir, o que o professor deverá fazer? O professor deverá orientar aos seus alunos a colocar a mesma quantidade de água em cada uma das garrafas.
Então, para o efeito, já foram preparados 3 copos, não é? Com a mesma medida, e orientam os alunos para colocar a água até a última linha, esta última linha, no primeiro copo. Depois coloca a água também até a última linha, porque os copos têm o mesmo tamanho. Coloca a água com muito cuidado para não despejar. E a seguir coloca a água no terceiro copo, na última linha. Muito bem, como se pode ver, é um exercício muito simples que o aluno realiza sem grandes dificuldades. A seguir, o professor deve orientar aos alunos para colocar a água nas 3 garrafas em simultâneo, ao mesmo tempo. Para esta experiência de demonstração, claramente que não será possível fazer a colocação da água nas 3 garrafas em simultâneo. Eu vou colocar a água nas 3 garrafas, nas 2 garrafas em simultâneo. Mas, caro professor, caro formando, quando estiver a realizar essa experiência na escola, deve chamar a atenção aos alunos para a colocação da água ao mesmo tempo nas 3 garrafas. Muito bem. Então, com muito cuidado, vai colocar a água ao mesmo tempo. E depois, a seguir, coloca-se a água na última garrafa. Então, já os alunos colocaram a água nas 3 garrafas, a mesma quantidade de água. A seguir, naturalmente, que o professor vai orientar o aluno para observar e comparar a quantidade de água recolhida nas 3 garrafas. Então, estes resultados deverão ser registrados no caderno. A água, de fato, está a atravessar, como se pode ver, está a atravessar no solo A, atravessa para a garrafa de baixo. O mesmo acontece em relação ao solo B. E esta observação vai se estender até ao solo C. Então, ele deve observar atentamente o que está a acontecer efetivamente, portanto, nas 3 garrafas. É uma experiência, como pode ver, caro formando, caro professor, é uma experiência muito simples de se realizar. O material com que realizamos essa experiência é um material muito simples, é um material de baixo custo. Não é? Então, o aluno vai tomando nota do que está a observar neste momento. Caro professor, caro formando, gostaria mais uma vez de recordar que para a realização de uma atividade experimental, da experiência, é necessário ter em consideração alguns aspectos. Quais são esses aspectos? Um dos aspectos é a realização da experiência com antecedência. Qual é a vantagem? A vantagem é de certificar a exequibilidade da experiência. Se essa experiência é execuível, é possível obter os resultados desejados a partir da experiência. Esta é uma das vantagens. A outra vantagem é certificar o tempo necessário para a obtenção dos resultados esperados. Então, caro professor, caro formando, é muito importante mesmo realizar a experiência com antecedência. Para o caso dessa experiência, para a obtenção dos resultados, em média, são 5 minutos. Logo, esta é uma experiência que pode ser realizada durante a aula, uma vez que o tempo de espera para a obtenção dos resultados é um tempo menor, de aproximadamente 5 minutos. Então, a seguir, o aluno vai registrar aquilo que observou no caderno. O que aconteceu no solo A? O que aconteceu no solo B? O que aconteceu no solo C?
os resultados são claros. Então, assim, vamos efetivamente apresentar, portanto, os resultados. Portanto, a etapa dos resultados. Muito bem. Aqui os resultados. Simplesmente o aluno deverá apresentar apenas aquilo que observou durante a experiência, o que é visível. Claramente, que o aluno vai dizer, né, que o solo C, o solo A, que é o arenoso, não é? Primeiro, vai falar da cor, que foi a primeira atividade. O solo A, que é arenoso, tem a cor branca e deixou passar muita água. É preciso observar e fazer a comparação, não é? Deixou passar muita água. Muito bem, como se pode ver, não é? De fato, deixou passar muita água em relação ao solo B. O solo B, que é misto, apresenta a cor castanho escura e deixou passar pouca água em relação ao solo arenoso. Também é notório, na própria experiência, é notório, de facto, o solo B, que é arenoso, que é misto, deixou passar pouca água em relação ao solo A, que é arenoso. Continuando com as observações. O que é que terá observado o nosso aluno em relação à última classe, onde colocamos o solo argiloso? Naturalmente, que ele vai dizer a cor do solo, portanto, o solo seco e argiloso tem cor castanho avermelhada e não deixou passar água. Está muito claro, pode ver, portanto, não deixou passar a água o solo argiloso, que está contido aonde? Está contido exatamente na garrafa C. Então, caro professor, caro formando, estes são os resultados obtidos durante esta experiência. Não é? São os resultados obtidos durante esta experiência. Então, mais uma vez, o aluno observou que, de facto, no solo A, que é o solo arenoso, este solo apresenta a cor branca e deixou passar muita água em relação ao solo misto que está contido na garrafa B. Foi notório também, durante a experiência, que o solo B, que é o solo misto, deixou passar pouca água em relação ao solo A, que é o solo arenoso. E, finalmente, é notório também, não é, no solo argiloso, que, de facto, este não deixou passar nem sequer, não deixou passar muita água, não é? Não deixou passar muita água, não, nem sequer uma gota de água passou, como se pode ver na própria experiência. Estes são os resultados. Estão claros? Muito bem, então, depois dos resultados, vamos passar para uma outra etapa, um outro passo, portanto, da nossa aula, que é exatamente o passo da discussão dos resultados. Caro formando, caro professor, gostaria de lembrar que no passo da discussão dos resultados, o aluno deve responder a seguinte pergunta: por que é que aconteceu isto? Para este caso, por que é que o solo arenoso deixou passar muita água em relação ao solo misto? Por que é que o solo argiloso, por exemplo, não deixou passar água? Então, são estas as questões que o aluno deve procurar responder na etapa da discussão dos resultados. Como sempre, os nossos alunos estarão reunidos em grupos,
vão pensar, vão partilhar e vão, de fato, apresentar aquilo que são as suas ideias sobre a questão colocada. Então, estamos no passo da discussão dos resultados. Então, depois o aluno deverá ser orientado a consultar o seu livro, que é este livro. Deve consultar, de fato, este livro na página 62, para reforçar as suas ideias durante a discussão. Então, consulta este livro como suporte. Isso depois de ter discutido com os colegas no grupo. Muito bem. Então, qual será a discussão apresentada pelos alunos? Claro que eles vão dizer que o solo arenoso deixou passar muita água porque é constituído principalmente por areia. Como se pode ver, ele já viu que, de fato, é constituído por areia. É por isso que deixou passar muita água. Esta é a resposta que vai apresentar durante a discussão. Poderá dizer também ao aluno que o solo misto deixou passar pouca água em relação ao solo arenoso, porque este solo tem uma composição especial. É composto por areia, é composto por um pouco de argila e é composto por humus. Humus é constituído por matéria orgânica que provém da decomposição de plantas mortas e de animais mortos. Então, é por isso mesmo que este solo deixou passar pouca água em relação ao solo arenoso. Para terminar, em relação à discussão dos alunos, podem dizer também que o solo argiloso não deixou passar água porque tem muita argila. Não é? Poderão dizer isto durante a discussão. Este solo, de fato, não deixou passar água porque tem argila. Então, este é o resultado da discussão dos alunos nos grupos acerca dos resultados da experiência. Caro professor, caro formando, é preciso explicar alguma coisa sobre a questão de deixar passar a água e não deixar passar a água. Por que o solo arenoso, por exemplo, deixou passar a água com muita facilidade? Pode explicar aos alunos com muito cuidado, tendo em conta o seu nível. É o nível da quarta classe. Então, o professor deve explicar que, de fato, o solo arenoso é um solo que é composto principalmente por areia. Por areia, grãos de areia, não é? Que são partículas um pouco maiores. E essas partículas, de facto, criam muitos espaços. Criam muitos espaços e permitem efetivamente a passagem da água com facilidade. Não é? Essas partículas criam espaços e permitem a passagem da água com facilidade. Muito bem. Agora, em relação ao solo misto. O solo misto é um solo que é constituído por uma parte de argila e uma parte de areia e humus também. E, naturalmente, que tem partículas são médias, daí que não deixam passar a água com muita facilidade, não é? É por isso que a quantidade de água recolhida neste solo é menor em relação à quantidade de água recolhida no solo arenoso. Então, esta é a explicação que o professor deverá dar. Em relação ao solo argiloso, naturalmente que já adiantou, dizendo que o solo argiloso é formado por muita argila. De fato, são pequenas partículas. Essas partículas encontram-se unidas, encontram-se juntas. Não é? Como estão unidas, estão juntas, não deixam muitos espaços para a água poder passar com facilidade. Então, é por isso, de fato, aqui na experiência foi notório que o solo argiloso não deixou atravessar a água, dada a sua composição. Então, é a explicação que o professor deve dar, tendo em conta o nível das crianças. Claro? Formando? Claro? Professor, exercício? Muito bem. Então, posto isto, vamos a outra etapa. Vamos a outra etapa, que é exatamente a etapa da conclusão.
Conclusão. Gostaria de recordar ao caro formando e ao caro professor que neste passo da conclusão é o passo em que se procura responder à pergunta-chave. A pergunta-chave é esta: como distinguir um solo do outro? Então, tudo deve ser feito para que, de fato, seja respondida aquela pergunta-chave. Naturalmente que o aluno já avançou exatamente uma resposta à pergunta-chave, dizendo que os solos são distinguidos pela cor e pela permeabilidade. Ele viu na primeira atividade que, de fato, os solos apresentam diferentes cores. E é preciso que o professor defina este conceito permeabilidade para o nível, portanto, da quarta classe. O que é permeabilidade? Então, o professor vai dizer, obviamente, que a permeabilidade é uma característica, é uma propriedade que permite a passagem da água pelos solos. Mas isto depende do tamanho das partículas que constituem um determinado solo. Porque há aqueles solos que deixam passar a água com maior facilidade, há aqueles solos que deixam passar a água com alguma dificuldade e há aqueles solos que, de fato, nem sequer deixam passar a água. Então, é este conceito que o professor deve trazer sobre a permeabilidade, tendo em conta o nível dos alunos. Muito bem. Então, naturalmente, a partir daqui, já vai diferenciar efetivamente os solos, dizendo que o solo arenoso é de cor branca, já foi visto, e é permeável. É permeável por quê? É permeável, foi visto na experiência, permeável porque permitiu a passagem da água com muita facilidade. Continuando, vai fazer a mesma reflexão em relação ao solo misto, não é? Já viu, portanto, a cor do solo misto, que é a cor castanho escura, e é semipermeável. Por que semipermeável? A resposta já foi dada. Semipermeável porque deixa passar uma certa quantidade de água e a outra fica retida. Fica retida, dada a sua composição, que já foi mencionada. Fica retida. Muito bem. Por isso que é semipermeável. Depois, vai fazer a mesma reflexão em relação ao solo argiloso. Não é? Já viu a sua coloração na primeira atividade, que é um solo que apresenta a cor castanho avermelhada e é impermeável. É impermeável por quê? Porque, de facto, não deixou atravessar a água. Este resultado também está notório aqui na experiência. Então, assim já está respondida a pergunta-chave. Como distinguir um solo do outro? Então, um solo do outro pode ser distinguido primeiro pela cor e pela permeabilidade. É claro, caro formando, caro professor, existem outras características que permitem a distinção dos solos, mas essas características poderão ser abordadas nas classes posteriores, porque eu disse muito bem que esta unidade temática é abordada a partir da quarta, segue para a quinta e sexta classe. Então, nessas classes, os alunos poderão abordar outras características que permitem a distinção de um solo do outro. Muito bem. Então, respondida a pergunta-chave, naturalmente, vamos à última etapa da nossa aula, que é exatamente a apresentação do trabalho de casa. Trabalho para casa. Então, trabalho para casa consiste em resolver os exercícios 2, 3 e 4 da página 64. Na página 64 de que livro? Deste livro. Não é? Deste livro. Muito bem. Página 64 deste livro. Então, está aqui exercícios para resolver. Muito bem. São estes exercícios. 2, 3 e 4. Olha. O exercício número 1 não é para resolver, que já foi demonstrado aqui durante a experiência. Só o exercício 2, 3 e 4.
Claro, caro professor, orienta os alunos para resolver estes exercícios. Muito bem. Caro formando, caro professor exercício, espero sinceramente que tenhamos ajudado exatamente a refletir sobre os procedimentos metodológicos a observar na abordagem da temática solo e que os mesmos procedimentos sejam úteis na planificação das suas aulas. Vimos efetivamente que para a abordagem desta unidade temática, não é, temos uma série de estratégias que podemos adotar. E uma das estratégias é exatamente a observação, quando se tratar da característica cor do solo. Pode recorrer a uma atividade de observação. Temos uma outra estratégia, quando se tratar da temática ou da característica permeabilidade do solo, pode recorrer a esta atividade experimental, não é? Então, são algumas estratégias. E dissemos também que para a abordagem da temática importância do solo para os seres vivos, o professor pode usar como estratégia a organização, naturalmente, dos alunos em grupo e solicitar a estes para apresentar as suas ideias, quer no quadro, quer no caderno, ou quer de uma forma oral, para aprimorar a questão da oralidade. Então, são sugestões que nós apresentamos ao professor, ao formando. Com isto, não pretendemos de forma alguma dizer que o professor se limita a estes procedimentos. Pode criar outras estratégias com vista exatamente a facilitar a assimilação dos conteúdos por parte dos alunos. Quero dizer também, caro professor, caro formando, é necessário que paute pela planificação das experiências, não é? E as experiências, claro, quando o tema sugerir. Vamos realizar as experiências porque diminui o nível de abstração por parte dos alunos. As experiências também permitem que os alunos desenvolvam algumas habilidades, como é o caso, a habilidade de pesquisa, a habilidade de investigação e também desenvolve uma atitude científica. Por isso, vamos investir na realização das experiências. As experiências que nós realizamos aqui não são experiências onerosas. Os materiais são aqueles que muitos consideram lixo e que nós reaproveitamos esse material para a realização das nossas experiências. Então, caro formando, caro professor, gostaria de dizer que para o aprofundamento deste tema, pode consultar o Manual de Didática das Ciências Naturais. Pode consultar também outras bibliografias que poderão enriquecer o seu trabalho na planificação das suas aulas. E dito isto, gostaria de informar que para a próxima aula vamos continuar com a abordagem desta unidade temática solo, mas para um outro nível, para uma outra classe. E a proposta do tema será exatamente procedimentos metodológicos a observar na abordagem ou no tratamento do tema. O tema que será procedimentos metodológicos a observar numa aula sobre as técnicas de conservação do solo. Então, este é o tema proposto para a próxima aula. Antes de me despedir, dos caros formandos, dos caros professores, gostaria mais uma vez de recordar que o índice de propagação do coronavírus no nosso país tende a crescer dia após dia. Daí que é nossa responsabilidade travarmos esta tendência crescente da propagação do coronavírus, observando as medidas de prevenção que consistem na lavagem frequente das mãos com água e sabão ou com água e cinza, observar o distanciamento social
de aproximadamente 1,5 m ou mais. É preciso também usar corretamente a etiqueta da tosse, que é dobrar o cotovelo em forma de V ao tossir ou ao expirar. Usar corretamente a máscara em lugares públicos. Refiro-me nos mercados, nos supermercados, nas paragens, assim como nos transportes públicos. Carro, é necessário que fique em casa. Esta é a melhor forma de se prevenir do coronavírus, porque o vírus não anda. Ficando em casa, estará a prevenir a sua saúde e a saúde da sua família. Muito obrigado e até a próxima aula.